a questão 102 é uma questão que vai buscar saber se o candidato entende o funcionamento da divisão de forças em um sistema de polias, né? Ele vai comparar aqui 2 tipos de aparelho de musculação, um aparelho do tipo 1, um aparelho do tipo 2, onde essa questão ela está direcionando para que seja feita uma análise de qual seria a relação entre as cargas usadas em cada aparelho, ou seja, as massas M1 e M2, que devem ser usadas em cada aparelho para que o esforço realizado pelo usuário seja o mesmo em ambos. Ou seja, você vai fazer o mesmo esforço, uma força F e a força F, só que você vai ter cargas diferentes. Uma carga de massa M1 aqui, uma carga de massa M2 do outro lado. E o que ele quer saber? Ele quer saber justamente a razão entre essas massas, né? Qual é a razão entre as massas M1 e M2 para que você possa fazer o mesmo esforço, né? No aparelho 1 e no aparelho 2. Ele vai dar algumas dicas para a gente. Ele diz que esses dois, essas duas cargas, né, de massa M1 e M2, elas vão subir, elas vão se movimentar com velocidades constantes. O que significa isso? Toda vez que o exercício fala que um corpo está em repouso ou que ele se move em movimento retilíneo uniforme, significa que nós temos uma situação de equilíbrio. E situações de equilíbrio envolvem situações em que a força resultante é zero, tá? No caso, quando você faz a força F, ele está dizendo que as cargas sobem e descem, movimento retilíneo, com velocidade constante. Então, nós temos aqui uma situação de equilíbrio. O que mais? Ele diz para a gente que as cordas são inextensíveis, as massas das polias e das cordas são desprezíveis e que não há dissipação de energia. Na verdade, o que ele está dizendo para você é o seguinte: olha, filhinho, sabe aquelas outras situações do dia a dia que poderiam influenciar no exercício? Desconsidera, tá? Será que a corda ela vai deformar na hora que você puxar? Vai, mas nesse caso a gente vai desconsiderar isso. Pô, mas a roldana tem peso, a corda tem um peso, isso não vai influenciar? Vai, mas ele manda você desprezar isso. Na vida real, existe atrito entre os cabos, entre as polias, com o ar, mas para facilitar o exercício, ele manda você desprezar qualquer tipo, né, de dissipação de energia, tá? Não há atrito, não há dissipação de energia, tá? Bom, então como é que a gente vai matar esse problema? Vamos analisar inicialmente o aparelho 1. O aparelho 1, se a gente observar, todas as polias elas são fixas, ou seja, elas estão presas à estrutura e não se movem para cima, para baixo junto com a carga. Então aqui você tem uma polia fixa, outra polia fixa, outra polia fixa, e ele diz que as polias fixas, elas apenas mudam a direção da força. O texto fala isso, né? A função de uma polia fixa é apenas alterar a direção da aplicação da força. E ela não vai oferecer nenhuma vantagem mecânica, ou seja, ela não vai reduzir o seu esforço. Você não vai fazer uma força menor para levantar o corpo M1. Significa que a força F que o usuário aplica na corda deve ser exatamente igual ao peso da massa M1, ou seja, esse cara aqui, ó, ele tem um peso, P1. Como ele está parado, né, tem que ter uma força para cima. Essa força é a força F. E como ele vai subir e descer com velocidade constante, essa força resultante ela tem que ser zero. Ou seja, a força que você faz é exatamente igual ao peso da massa M1.
tá? Bom, passando para o aparelho 2. O aparelho 2, você tem uma diferença crucial, que é o aparecimento de uma polia móvel sustentando a massa N2. A polia móvel, ela tem a propriedade de dividir a força necessária para levantar o objeto pela metade, né? Por que isso? Porque o peso ele vai ser distribuído entre 2 segmentos da corda que a sustentam. Um lado, né, do está preso ao teto, né, e o outro lado está sendo puxado pelo usuário. Aonde que está isso, Alex? Aqui, ó. Então a gente tem aqui o peso P2, e aqui, ó, essa força, ao passar por essa roldana móvel, ó, olha aqui, ó, força F e a força F, certo? Então, qual é a relação aqui? A relação é que 2F é igual a P2, certo? Vamos juntar isso tudo? Da primeira relação, eu tenho que F é igual a P1. Da segunda relação, eu tenho que 2F é igual a P2. Então, eu tenho que simplesmente resolver esse sisteminha aqui, né? Então, aqui, ó, se eu substituir a primeira relação, vai ficar como, né? Vai ficar 2 vezes P1 igual a P2, ou P2 igual a 2P1. Lembrando que peso é o produto da massa pela gravidade, podemos cortar G com G, então M2 é o dobro de M1, ou M2 sobre M1 é 2. Ou seja, o que a questão está dizendo para a gente, né, é que para você ter a mesma eficiência, você, ao usar o aparelho 2, você tem que botar uma carga maior, uma carga 2 vezes maior do da carga 1. Então, nosso gabarito, letra D.